As mãos da garota estavam tremendo, sangue em suas articulações. Ela bateu os punhos contra o balcão da farmácia uma vez, duas vezes, três vezes, com a boca aberta em um grito silencioso que ninguém podia ouvir. O farmacêutico se virou. Uma mulher na fila puxou seu filho para mais perto e deu um passo para trás. A segurança se encostou na parede, rolando o telefone. A menina girou, olhos arregalados, peito arfando, vasculhando cada rosto na loja, e fixou o olhar em um homem com uma jaqueta de trabalho empoeirada segurando remédio rosa para sua filha. Ela correu direto para ele. Suas mãos agarraram seu braço. Suas unhas cravaram em sua pele. Ela enfiou o telefone em seu rosto. Marcos Reis tinha exatamente 15 minutos para voltar ao canteiro de obras antes que seu supervisor descontasse seu pagamento. Novamente. Sua filha de 6 anos estava em casa com uma febre que havia subido para 39 graus naquela manhã. Ele já havia esgotado todos os seus dias de licença médica no mês passado, quando a creche se recusou a aceitá-la porque ela estava com tosse. Ele não podia se dar ao luxo de perder este emprego, não com o aluguel vencendo em 5 dias. Não com o advogado de sua ex-esposa respirando em seu pescoço sobre a custódia. Não com sua filha perguntando a ele todas as noites por que a mamãe não queria mais vê-la. Mas a garota na frente dele, essa adolescente com terror nos olhos, não estava desistindo. Ela aproximou o telefone. Uma conversa de texto preenchia a tela. As mensagens estavam todas em letras maiúsculas. Maia, por favor, ele não me deixa ir. Ele trancou a porta. Eu não consigo respirar. Maia, onde você está? A última mensagem foi enviada há 9 minutos. Marcos olhou para a garota. Onde ela está? A garota apontou freneticamente para o fundo da loja. Suas mãos se moviam em sinais rápidos que ele não entendia, mas ele entendia o medo. Ele entendia a desesperança. Ele entendia o que 9 minutos poderiam significar. Mostre-me. Ela o puxou pelos corredores da farmácia, passando pelas exibições sazonais, passando pelos banheiros, em direção à seção dos funcionários na parte de trás. Eles pararam em uma porta marcada somente para pessoal autorizado. A garota bateu com os 2 punhos. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente. Ainda nada. Marcos tentou a maçaneta. Trancada. A garota mostrou o telefone para ele novamente. Outra mensagem. Por favor, estou com medo, enviada há 12 minutos. Marcos pegou seu telefone. Discou 911. Preciso da polícia na farmácia Greenway, na 8ª Rua. Há uma garota trancada em uma sala dos fundos. Possível sequestro. Envie alguém agora. A voz do despachante era calma. Calma demais. Senhor, qual é o seu nome? Marcos Reis. Estou em... E você confirmou que alguém está em perigo? Uma garota mandou uma mensagem pedindo ajuda há 12 minutos. Ela está trancada em uma sala. Os oficiais estão sendo enviados. Fique na linha. A garota agarrou o pulso de Marcos. Balançou a cabeça violentamente. Apontou para a data e hora em seu telefone. Apontou para a porta. Seus olhos imploravam. 12 minutos. 13 agora. Quanto tempo levou para as coisas saírem do controle? Marcos olhou para a porta. Era barata. Núcleo oco. O tipo que se dobraria se você se encostasse com muita força. Ele pensou em sua filha em casa, deitada no sofá com uma compressa fria na testa, esperando que ele voltasse com remédio. Ele pensou na filha de outra pessoa do outro lado desta porta, esperando por alguém, qualquer um, para ajudar. O despachante ainda estava falando. Senhor, permaneça no local. Não tente entrar. Marcos desligou. Ele deu um passo para trás e chutou a porta com toda a força que pôde. A moldura estilhaçou. A porta se abriu com um estrondo. Dentro havia uma sala de armazenamento. Caixas de papelão empilhadas até o teto. Estantes de metal. Materiais de limpeza. Uma pequena mesa empurrada para o canto. E um homem com uma camisa polo de gerente de farmácia em pé sobre uma garota que não poderia ter mais de 13 anos. Ela estava encostada no canto, braços envolvendo os joelhos, rosto marcado por lágrimas. O homem se virou.
Seu rosto passou de choque para raiva em meio segundo. O que diabos você pensa que está fazendo? Marcos não respondeu. Ele olhou para a garota no canto. Você está bem? Ela acenou com a cabeça. Mal. Você quer sair? Ela acenou novamente, com mais força. Então vamos. O homem se colocou entre eles. Ela não vai a lugar nenhum. Isso é um assunto privado. Ela mandou uma mensagem pedindo ajuda. Essa é minha sobrinha. Negócio familiar. E você acabou de invadir propriedade privada. A menina mais velha, Maia, passou por Marcos e correu até sua irmã. A menina mais nova jogou os braços em volta do pescoço de Maia e começou a chorar. Nenhum som saiu. Apenas ombros tremendo e respirações ofegantes. O homem se aproximou deles. Vocês duas precisam se acalmar. Marcos se colocou na frente dele. Não. Os olhos do homem se estreitaram. Você está me ameaçando? Estou te dizendo para recuar. Você precisa sair. Agora mesmo. Nós todos vamos sair. O homem puxou seu telefone. Levantou-o como uma arma. Estou chamando a polícia. Você acabou de cometer invasão de propriedade. Você me agrediu. Eu não te toquei. Isso não é o que vou contar a eles. O homem sorriu. Um sorriso frio e calculista. Um cara grande como você, arrombando portas, ameaçando o gerente? Sim, eu sei exatamente como isso parece. O estômago de Marcos despencou. Ele sabia o que era isso. Ele já havia vivido antes. Um homem negro em um casaco de trabalho. Um homem branco em uma polo de gerente. Duas garotas que não podiam falar por si mesmas. Ele sabia exatamente como isso pareceria quando os policiais chegassem, mas ele também sabia que não podia deixar essas garotas aqui. Chame-os, disse Marcos em voz baixa. Eu já fiz. As sirenes chegaram em 3 minutos. 2 viaturas, 3 oficiais, 2 brancos, um latino. O oficial mais velho entrou primeiro, 40 e poucos anos, cabelo grisalho, o tipo de policial que já viu de tudo e parou de se importar há anos. Ele olhou para Marcos, depois para o gerente, depois para as 2 garotas encolhidas no canto. Certo, quem chamou isso? Fui eu, disse Marcos. O gerente avançou imediatamente, mão no peito, voz tremendo o suficiente. Oficial, graças a Deus o senhor está aqui. Este homem arrombou a porta, me ameaçou. Sou o assistente do gerente aqui. Eu estava tentando ajudar essas garotas. Elas têm causado problemas a semana toda. O guardião delas me ligou. Pediu para que eu as mantivesse aqui até que ela pudesse buscá-las. Este cara apareceu do nada e me atacou. Isso é uma mentira, disse Marcos. O oficial se virou para ele. Senhor, vou precisar que você saia. Ele trancou uma menina de 13 anos em um depósito. Eu disse para você sair. A irmã dela me mostrou mensagens. Fora, agora. Marcos olhou para as meninas. Maia estava fazendo sinais, rápido, desesperado, apontando para o gerente, apontando para a irmã, apontando para si mesma. Marcos sabia o que aconteceria se ele reagisse. Ele já tinha visto isso antes. Um homem negro discutindo com policiais nunca terminava com os policiais dizendo: desculpe, nosso erro. O oficial nem olhou para ela. Senhora, vou precisar que você se acalme. Maia continuou fazendo sinais. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãos cortando o ar. Senhora, preciso que você pare. Ela não parou. Ela agarrou a manga do oficial. Apontou para a irmã. Fez um gesto como alguém trancando uma porta. O oficial puxou o braço de volta. Não me toque. O oficial mais jovem se aproximou de Marcos, mão pairando perto do cinto. Vamos, senhor. Marcos sentiu seu peito apertar. Seu pulso batia forte em seus ouvidos. Ele poderia lutar contra isso, exigir que o ouvissem. Mas ele tinha uma filha em casa, um emprego que não podia perder, uma audiência de custódia em 2 meses. Então ele saiu. Olhou para Maia uma última vez. Seu rosto dizia tudo. Você prometeu. Você disse que ajudaria. Por que você está indo embora? Ele não tinha uma resposta. O oficial colocou a mão em seu ombro. Vá. Marcos saiu. Eles o colocaram na parte de trás de um carro de patrulha. Não o algemaram. Não o prenderam. Apenas o fizeram sentar ali.
Através da janela, Marcos assistiu tudo se desenrolar como um filme silencioso. O gerente conversando com os oficiais, gesticulando, balançando a cabeça como uma vítima. Os oficiais acenando com a cabeça, tomando notas. Uma assistente social chegou 20 minutos depois. Mulher de meia-idade, prancheta, olhos cansados. Ela falou primeiro com o gerente. Ele apontou para as meninas, balançou a cabeça. Disse algo que fez a assistente social escrever mais rápido. Ela falou com a menina mais nova a seguir. Ajoelhou-se. Perguntas feitas que a garota poderia responder verbalmente. Então se virou para Maia. As mãos de Maia explodiram em movimento, sinalizando, apontando para o gerente, para a sala trancada, para sua irmã. A assistente social observou por 3 segundos. Então, olhou para baixo em sua prancheta e escreveu. Maia agarrou seu braço. Continuou sinalizando. O assistente social se afastou. Preciso que você se acalme para que eu possa ajudá-lo. As mãos de Maia caíram. Seu rosto ficou em branco. O assistente social guiou as 2 meninas em direção a um sedã estacionado na calçada. Maia olhou para trás uma última vez. Direto para Marcos através da janela da viatura. Suas mãos se moveram. Um sinal. Devagar. Claro. Ela apontou para ele. Então cruzou os braços sobre o peito e os afastou. O sinal universal de quebrar algo. Quebrar uma promessa. Seu rosto não estava bravo. Era pior. Estava vazio. O sedã se afastou. Eles deixaram Marcos ir 2 horas depois. Nenhuma acusação registrada. Ainda, disse o policial mais velho. Ainda estamos investigando. O gerente pode apresentar queixa. Não saia da cidade. Marcos verificou seu telefone. 17 chamadas perdidas do supervisor do local. Uma mensagem de voz. Você ficou fora por 4 horas. Não se preocupe em vir amanhã. Vamos conversar na segunda-feira sobre se você ainda tem um emprego. 4 horas. Ele havia perdido 1 dia de pagamento. Talvez mais. Marcos sentou-se em sua caminhonete. Mãos segurando o volante. Motor desligado. O estacionamento estava vazio agora. Apenas ele e a placa fluorescente da farmácia zumbindo no escuro. Ele tentara fazer a coisa certa. E agora aquelas meninas achavam que ele as abandonara. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu vizinho. A febre da sua filha quebrou há 1 hora. Ela está dormindo. Dei a ela o remédio antigo que você tinha. Não se preocupe. Marcos encarou a mensagem. Ele havia corrido para cá em vão. Sua filha estava bem. E 2 meninas que realmente precisavam de ajuda haviam ido embora. Ele ligou o motor. Dirigiu para casa. Não disse nada a ninguém. 3 semanas se passaram. Marcos voltou ao trabalho. Operou a grua. Pegou sua filha na escola, fez o jantar, fez lição de casa, leu histórias antes de dormir. Mas toda noite, ele via o rosto de Maia, suas mãos se movendo em sinais que ele não conseguia entender. Seus olhos implorando para que ele fizesse algo, e ele se afastando. Ele começou a ter pesadelos. Neles, ele derrubava a porta novamente. Mas desta vez, o quarto estava vazio. Apenas um telefone no chão. Mensagens que continuavam chegando. Onde está você? Por favor, ajude. E ele não conseguia responder. Ele acordou suando. Uma noite, sua filha o encontrou sentado no chão do banheiro às 2 da manhã. Papai, você está triste? Ele enxugou o rosto. Não, querida. Estou bem. Você não parece bem. Ele a puxou para o colo. A abraçou forte. Eu só tentei ajudar alguém. E não acho que fiz o suficiente. Você tentou o seu melhor? Não sei. Mamãe costumava dizer que tentar o seu melhor é tudo que você pode fazer. Marcos fechou os olhos. Sua ex-esposa tinha dito muitas coisas. A maioria delas eram mentiras. Mas talvez essa fosse verdade. Ele começou a pesquisar no dia seguinte. Durante os intervalos para o almoço. Depois que sua filha foi para a cama. Ele encontrou vídeos no YouTube ensinando língua de sinais americana. Frases básicas. Olá. Meu nome é Marcos. Sinto muito. Eu queria ajudar. Ele praticou no espelho do banheiro. Se sentiu ridículo. Continuou assim mesmo.
Sua filha o pegou em uma manhã de sábado. O que você está fazendo com suas mãos? Aprendendo a falar de forma diferente. Por quê? Porque algumas pessoas não conseguem ouvir, e eu quero entendê-las. Ela pensou sobre isso. Você pode me ensinar? Sim, ele disse. Eu posso. 4 meses depois, Marcos levou sua filha para uma aula de arte no sábado no centro comunitário do outro lado da cidade. Ela correu para dentro com sua mochilinha cheia de lápis de cor. Ele se sentou no saguão com os outros pais, rolando seu telefone, esperando. A porta da frente se abriu. Um grupo de adolescentes entrou. 8 ou 9 deles, sinalizando uns para os outros, rindo silenciosamente. Uma mulher com um crachá de intérprete os conduziu em direção à sala multiuso. Marcos olhou para cima e congelou. Maia. Ela estava no meio do grupo, sorrindo, sinalizando algo que fez os outros rirem. Ela parecia diferente, mais leve, viva. Ela se virou em direção ao saguão. Viu-o. Parou de andar. Fitou. Seu rosto passou por uma dúzia de emoções em 3 segundos. Choque, reconhecimento, raiva, confusão. Então algo mais. Algo que Marcos não conseguia nomear. Ela disse algo para os outros. Eles continuaram andando. Ela caminhou em direção a Marcos. Devagar. Ele se levantou. Eles se olharam por um longo momento. Então as mãos dela se moveram. Cuidadosamente. Você. Marcos engoliu. Levantou as mãos. Sinalizou devagar, desajeitadamente. Sinto muito. Eu tentei ajudar. Os olhos dela se arregalaram. Você aprendeu? Ele acenou com a cabeça. Por quê? Ele hesitou. Então sinalizou. Porque eu deveria ter entendido você da primeira vez. Maia o encarou. Então sinalizou. Eles não acreditaram em mim. Depois que você saiu. Eles acharam que você era o vilão. Eles acharam que você estava tentando nos machucar. Eu tentei contar a eles. Eu sinalizei tudo. Ninguém ouviu. Eles levaram minha irmã. Nos colocaram em casas diferentes. Eu não pude vê-la por 2 meses. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco. Sinto muito. Ele sinalizou. Não foi sua culpa. Ela sinalizou de volta. Você foi a única que tentou. Sua irmã? Marcos sinalizou. Ela está bem? O rosto de Maia suavizou. Ela sinalizou devagar. Agora está segura. Estamos morando com nossa tia. Levou muito tempo. Os serviços sociais finalmente investigaram. Descobriram que o gerente estava mentindo. Ele está na prisão agora, mas levou meses, meses de pessoas não ouvindo. Marcos exalou. Eu deveria ter feito mais. Ele assinou. Maia balançou a cabeça. Assinou. Você fez mais do que qualquer um. Você me viu. Todos os outros desviaram o olhar. Você me viu quando eu estava invisível. Marcos assinou de volta. Você nunca foi invisível. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela deu um passo à frente. O abraçou. Marcos a abraçou de volta. Por cima do ombro dela, ele viu sua filha observando da porta da sala de arte, com os olhos arregalados, curiosa. Quando Maia se afastou, ela assinou. Qual é o nome dela? Zoe. Marcos assinou. Então falou em voz alta. Essa é minha filha. Maia sorriu. Acenou para Zoe. Zoe acenou de volta. Maia assinou para Marcos. Você é um bom pai. Marcos não sabia o que dizer a isso. Maia assinou novamente. Eu ensino crianças agora. Aulas de ASL, no centro juvenil, ajudando-as a entender como é não ser ouvido. Você inspirou isso. Eu? Você parou. Todos os outros continuaram andando. Você parou. Isso importa. 1 ano depois. Marcos estava na fila de um supermercado com sua filha. Ela segurava um pote de sorvete, chocolate com pedaços, o favorito dela. À frente, um homem de terno falava alto ao telefone. Um adolescente se aproximou dele. Começou a sinalizar. O homem o dispensou sem olhar. O garoto tentou novamente. Não tenho tempo para isso. O homem respondeu de forma ríspida. Vá procurar outra pessoa. O rosto do garoto caiu. Ele se virou para sair. Marcos deu um passo à frente. Sinalizou para o garoto. O que você precisa? O rosto do garoto iluminou-se como o nascer do sol. Ele sinalizou. Estou procurando a seção de farmácia. Marcos sinalizou de volta.
Me siga. Eu vou te mostrar. Atrás deles, o homem murmurou. Inacreditável. Tratamento especial. Marcos o ignorou. Ele levou o garoto até a seção de farmácia. Ajudou-o a encontrar o que precisava. Sinalizou com o farmacêutico para garantir que tudo estava correto. Quando voltaram em direção aos caixas, o garoto sinalizou. Muito obrigado. Marcos assinou. A qualquer hora. Por que você me ajudou? O menino assinou. Marcos pensou sobre isso. Então assinou. Porque alguém me ajudou a aprender como. Do lado de fora, sua filha puxou sua manga. Papai, isso foi legal. O que foi? A maneira como você falou com suas mãos. Você pode me ensinar mais? Marcos sorriu. Sim, querida. Eu vou te ensinar. Porque algumas escolhas não fazem de você um herói. Elas apenas fazem alguém se sentir visto. E às vezes, quando ninguém mais está assistindo, essa é a escolha que muda tudo. Claude é IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Soneto 4. 5. Claude é IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.